Ok, tá valendo, gente. O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo é um filé à milanesa. Tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem nego da Zâmbia, tem nego do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho da China. O mundo tá muito gripado. O açúcar é doce, o sal é salgado. E nessa diversidade cultural desse mundo que é enorme pra caramba, vamos estar discutindo aqui as questões desse grande caldeirão cultural que é o Brasil e como isso deve ser trabalhado na sala de aula. Esse Brasil, fruto dessa mestiçagem, aonde muitos achavam que era o nosso complexo de inferioridade, mas dizia Darcy Ribeiro que esse fator é o que nos fazia ser diferentes, porque não existe em lugar nenhum do mundo um povo tão miscigenado como o nosso. E isso a gente deveria se orgulhar. Mas será que é isso que acontece nas escolas? E é o que a gente vai estar conversando hoje aqui, como é que a diversidade cultural, a diversidade religiosa está sendo trabalhada nas nossas escolas da cidade de Cabo Frio, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Fábio, na ponta aí, manda. Bom, eu acho que trabalhar com esse assunto não é fácil, tá? Em escola, tá? Principalmente devido a algumas áreas e algumas localidades onde você tem um grupo maior de determinada raça, então fica difícil você trabalhar. Mas quando eu trabalho, tá, na escola pública, eu procuro ficar na neutralidade, tá? Ouvir os meus alunos e a partir dali, tá, direcionar os pensamentos deles para uma coisa mais voltada para a realidade deles. Então eu procuro ficar na minha neutralidade e não dar opinião, porque o professor, às vezes, ele é o espelho do aluno. Ele não tem opinião formada sobre determinado assunto, ele acaba preso ao professor e expondo aquilo que o professor quer. Então eu procuro ficar na neutralidade e ouvir o meu aluno, tá? Sempre que possível. E você, Luiz? Você é de levantar muita bandeira em sala de aula? Eu não consigo ficar na neutralidade. Eu trabalho a partir da intencionalidade. É claro que a gente não tem que demonstrar ou levar o nosso aluno a nossa ideologia, o que a gente pensa, mas sim mostrar para ele que é uma diversidade ideológica, uma diversidade de pensamentos, de ideias. E principalmente, quando se fala em diversidade cultural, o próprio tema, como o Fábio falou, envolve muita complexidade, né? E várias possibilidades ao mesmo tempo de trabalho, né? Eu vejo isso, por exemplo, quando você pega essa questão da miscigenação, a questão da diversidade étnica, por exemplo. O termo etnia é muito pouco trabalhado, a gente está muito preso ainda na ideia de raça, né? Raça existe uma só, raça humana, o DNA humano é um só. Então, o que nos diferencia é a questão étnica. E o que é etnia? É essa composição biológica junto com a cultural, com a experiência de vida. Então, trazer isso para o aluno a partir de mostrar como o Brasil é formado dentro dessa diversidade étnica é fundamental. E aí eu já trabalhei isso de formas interdisciplinares, através da lei que a gente vai comentar daqui a pouco, né? E também a partir de projetos, né? A influência da africanidade na nossa formação sociocultural, na formação da nossa população, enfim, são muitas coisas a serem conversadas. E uma frase que me chama muito a atenção também, que eu ouvi uma vez, num curso que eu fiz envolvendo a questão da cultura afro, que eu não lembro da autoria, mas eu acho legal trazer ela para a nossa discussão, que é falando sobre a identidade brasileira, é que o Brasil tem um corpo na América e a alma na África. Então essa frase me marcou muito com relação à nossa formação sociocultural. Quem somos nós? Né? Quem somos nós brasileiros dentro dessa mistura que o Darcy Ribeiro colocou muito bem, né? E aí não tem como a gente falar dessa diversidade cultural sem falar de história, né? Dessa formação aí da sociedade mesmo, da sociedade brasileira, que ao longo dessa história, né, com várias intenções políticas, né, diretas mesmo,
vieram interferindo, né, e formando o que a gente tem hoje, preconceito, essa questão mesmo forte, racial, né, da gente ter que tocar muito mais nessa questão do racismo do que na etnia. Então, na escola, esse trabalho acaba sendo, de uma forma intencional ou não, o tempo todo, né? Isso varia, claro, na escola que você está, em que comunidade, em que bairro, mas o tempo todo ele está presente, né? Seja através da música, né? Seja através da mídia, seja através de um produto, enfim, isso, né, a gente que é professor esbarra com essa realidade o tempo todo. E essa questão, assim, eu tenho pensado, quando lanço as perguntas, eu também fico, né, me fazendo essas perguntas, e aí o que o Fábio colocou da questão da neutralidade, a princípio, né, quando eu era mais jovem, agora eu já estou cruzando o Cabo da Boa Esperança, né, eu era muito panfletário também, né, levantava bandeira, né, e achava que fazia parte da nossa função, enquanto professor, ser um formador de opinião e colocar a nossa ideologia, ainda mais professor de história, geralmente ele tem essa visão mais crítica, mais que a gente pode chamar de esquerda, se é que faz algum sentido, né? E até pelo conhecimento da própria história, você vai se posicionando e vai percebendo que as decisões de Estado geralmente foram para privilegiar uma pequena parcela da sociedade em detrimento do povo de uma maneira geral. Atualmente eu tenho trabalhado mais com a seguinte ideia: eu emito a minha opinião, mas o tempo inteiro eu sublinho. Isso é o que eu penso. Trabalho muito com essa uma neutralidade pluralidade. disfarçada. Não, assim, no sentido de a verdade para mim ela não existe completamente. Eu acho que ela depende do seu ponto de vista social, econômico, filosófico, ainda religioso. mais uma questão mesmo, justamente isso, de sociedade, né? Enquanto sociedade, o que é verdade? E aí eu gosto de sublinhar isso. Algo que é pessoal. E aí nessa hora que eu falo, minha opinião, eu acho isso. Né? Mas não significa que... Porque antes eu queria dar opinião e ainda meio que com estatuto de carimbo. É isso, acabou. Tem que questionar. Mas porque eu acho assim, de fato, acho que eles se espelham muito porque às vezes não pararam para pensar sobre, ou o aluno, eu tenho isso, assim, o aluno ele tem um maior carinho pelo professor. Muito embora atualmente ele não quer demonstrar, né? Então ele dispersa no celular, conversa, mas o professor ainda é essa figura que causa, né? Assim, o que esse professor está falando, mesmo quando ele aparentemente não está prestando atenção. Ainda é uma referência. E eu compartilho, pegando esse gancho, Guilherme, o professor tem que manifestar a opinião dele. Eu sou, como eu falei, você apresenta os diferentes pontos de vista, as diferentes ideologias, esse aluno vai criar o pensamento dele. Mas eu acredito que a gente tem que manifestar a nossa opinião, sublinhada de que, é a minha opinião a partir da minha experiência, a partir do que eu já vivi, a partir do que eu estudei, enfim, do que eu li. Então, assim, eu acho importante, enquanto formador de opinião, você colocar a sua opinião. Mas, óbvio, não é engessar os alunos no que você pensa. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que você coloca a sua opinião, você mostra as possibilidades. E aí você mostra como? Ouvindo a realidade dos seus alunos, aquilo que ele tem para mostrar e levando isso para discussão. Então, que seja para a educação infantil, uma história que você conta, que toque num assunto que realmente ali, no contexto social ali da sala de aula, pode estar incomodando ou provocando algum conflito, né? Fazendo uma dinâmica, enfim. As estratégias, os caminhos que o professor muitas vezes vai encontrar, e pode ser até, vamos dizer assim, independente da disciplina, né? Pode variar. Né? Pode ser... Mas também depende de segmento, porque, por exemplo, quando você trabalha no ensino médio, às vezes o aluno entende isso, que a sua opinião é aquela, mas ele está aberto a ter a opinião dele. Agora, a discussão é outra. Isso, a discussão é outra. Quando você trabalha no ensino de 6º a 9º, já é diferente. Você dá uma opinião para o aluno de 6º ano, de repente ele absorve aquilo ali e fala assim, ponto, acabou, isso é lei.
Tá? Então tem que ter muito cuidado. Claro que depende muito. Muitas vezes o aluno, aquele aluno do 6º ao 9º, ele se espelha tanto naquele Sim. professor que ele absorve. Isso. Ou não. Às vezes, porque tem muita essa coisa do aluno se identificar ou não se Isso. identificar com Com determinado professor. professor E aí ele rejeita. Isso. Então, mas é aí que as contradições aparecem, porque Isso. aí é os embates com a família. Porque, por exemplo, às vezes um aluno manifesta um tipo de valor, um tipo de princípio, enfim, que significa um tipo de preconceito, e quando ele ouve uma opinião que mostra, peraí, não é assim que você está pensando na sociedade, calma aí. A grande questão, né? Somos todos iguais. Somos todos iguais é um princípio humano, mas a gente sabe que somos todos diferentes. Então, um aluno tem que entender que a sociedade é a partir de uma perspectiva da diferença, não da desigualdade. Então, eu ateco muito nisso aí. Eu sublinho muito isso aí. Que é o quê? A perspectiva que nós temos de sociedade hoje a gente vive num mito de democracia racial, infelizmente. Existe um racismo muito grande no Brasil e não é só velado. Muitas vezes é explícito, a gente está cansado de saber e aparece nas escolas no dia a dia. Agora, o que a gente tem que tentar focar nesse aluno é a perspectiva da diferença e não da desigualdade. Porque quando ele começa a conceber aquilo ali como desigualdade, ou seja, ele é superior ao outro, o outro é inferior a ele, aí, meu amigo, a gente vai perpetuando essa discriminação, injúrias, enfim, o que era para ser uma diversidade motivo de orgulho, como foi falado na abertura, acaba sendo motivo... Vira chaga social. Exatamente. Ouve a companhia, o céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Dorival Caymmi me falou pra nós. O quê? Se lá estou em boa companhia, o céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Terra da Bahia, terra do misticismo, da religiosidade diversa. Tô sabendo que Cadu foi lá, hein? Foi lá, Cadu depois esteve ele, na vai, Bahia. depois ele vai nos contar. As mandigas que ele aprendeu lá Deixou a dentro. As fitinha mandigas lá na- técnicas que ele aprendeu por Deixou a lá. fitinha lá na Senhor do Bonfim. Bonfim, tirou foto lá na frente. E aproveitando esse gancho, eu queria pensar uma coisa aqui, coletivamente, no nosso café pedagógico. Uma das questões que marca mais a identidade cultural do Brasil é a influência afro-brasileira na nossa cultura, na nossa música, na religiosidade, na questão das festas, na culinária. E por conta de uma certa intolerância religiosa que cada vez tem ficado maior, e também na nossa região esse fenômeno tem sido verificado, né? Tudo que é ligado à questão afro, da cultura afro, é meio que demonizada. E isso muitas vezes invade as escolas. Um fato recente que aconteceu há algum tempo, numa escola municipal do Rio de Janeiro, um aluno foi retirado da escola, não deixaram que ele entrasse na escola, porque ele estava usando guias, né, que são ligados à questão do candomblé. E aí, será que a gente consegue trabalhar bem essa diversidade, o respeito à religiosidade, as diferenças religiosas na nossa sala de aula? Conte-me tudo, Riane. Eu penso que a gente joga mesmo para baixo do tapete, a gente evita tocar no assunto e muitas vezes a gente aceita uma oração evangélica, uma oração da Igreja Católica, mas na hora de ouvir, né, outras vertentes, a gente realmente se fecha. Não digo uma opinião minha, assim, eu faço dessa forma, mas eu percebo que a escola ainda não tomou uma postura, né? Vale ver o exemplo, né, que o Guilherme deu aqui pra gente. Então, acredito que falta muito o nosso país mesmo, de uma forma geral, eu não vou nem falar do estado do Rio somente, mas o nosso país caminhar, amadurecer, discutir, né, porque eu acho que não tem outro caminho. O melhor caminho é tocar no assunto, trocar ideias mesmo, fazer leituras, para a gente perceber o que está faltando, né? Qual caminho tomar para que, eu não vou nem falar a questão da aceitação não, mas o que está faltando nessa compreensão,
para que o professor, para que isso esteja presente na escola de uma forma natural. Talvez uma palavra-chave seja respeito. Eu acho que é a palavra que pode motivar esse pensar, porque quando se falava em aulas de religião na escola, isso tanto no estado quanto no município, ou até mesmo nas escolas particulares, sendo que nas escolas particulares o que vale de certa forma é mais a religião do dono da escola, né? E quando você matricula o seu filho numa escola particular que tenha um posicionamento religioso, você está optando por aquilo. Então, como a vida é feita de escolhas, como a gente fala sempre, se você já sabe da orientação religiosa daquela determinada escola particular e matricula seu filho ali, acho que é uma opção que você está fazendo. Sabe o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer. Agora, na escola pública, a escola pública ela tem que ser laica. E quando se introduzia a questão religiosa, muitas vezes a direção da escola tomava a sua religião, né, como se fosse o bote para o ensino religioso. E por isso que hoje no Estado é facultativo, né, que também às vezes não ajuda. E eu penso que o grande barato disso seria que a aula de religião não fosse de religião, mas das religiões. Vamos apresentar todas. A diversidade religiosa do mundo, do nosso país. Sem sublinhar essa, é ruim, enfim, e que a gente tivesse a opção de escolha. Eu tenho pensado muito nisso em relação qual o papel do Estado, e até nas discussões que tiveram muito no debate presidencial do ano passado, né? Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quase falaram que eu ia para o inferno, porque, enfim, defendia a presidente, né? Mas, porque ela é a favor do aborto. Eu falei, gente, o que eu penso em relação a isso? Eu, pessoalmente, sou contra, sublinhando a minha opinião. Eu sou radicalmente contra o aborto, como sou contra a pena de morte. E não entendo gente que defende o aborto, defende a pena, é contra o aborto, defende a pena de morte. Então, não sei qual lógica é essa. Mas o Estado, ele tem que estar acima da minha religião, da minha convicção. O Estado não existe para favorecer um grupo ou outro. Ele tem que dialogar com a diversidade. Mas a gente sabe que ele já existiu com essa intenção, né? O Estado, ao longo da história, veio favorecendo, incutindo, deixando de uma forma quadrada mesmo a opinião, né? Direcionando a opinião do povo para determinadas intenções. E isso perpetuou por muito tempo. Que está relacionado com a maioria, né? Exatamente. Não sei se com a maioria. Hoje eu acho que não mais. Não, eu acho que com a maioria, mais. porque a religião, quem trabalha no Estado, eu não trabalho no Estado, mas a religião que trabalha lá é católica e não... Não, hoje é uma ideia até que é facultativa. Mas nada... Antes era uma ideia mais amarrada. Porque também a história também era assim. Mas que traz a maioria, que pega a maioria. Vou lançar mais uma aqui. Daquele grupo ali. Daquele grupo. Porque quem era esse profissional que dava a aula de religião? Ele seria um cara formado em teologia, mas um cara formado em teologia, ele é formado em teologia cristã. Ele não é formado na teologia Acho que é. Na maioria das vezes era o catequista, ou alguém que tem jeito. Alguém tem jeito, eu vi muito isso. Muito isso. Eu sei casos de professores de literatura que... de religião, né? Sabemos, Comum, né, Márcio? A gente conhece. E assim, essa questão da precarização mesmo, de tem que cumprir, pega esse profissional que tem essa afinidade, ou que trabalha dessa forma que ele pode cumprir. Você falou em demonização da questão do africano, da questão da religião, né, de origem de matriz sobretudo africana, na cultura que ele produz. Né? Por exemplo, eu sou professor de geografia. Toda vez que eu vou trabalhar o conteúdo África, é dessa forma, é aquele afropessimismo que a gente costuma falar. Tudo que vem da África tudo que a gente tem que desconstruir isso, é uma construção, desconstrução e construção o tempo todo. Porque tudo que vem da África não tem valor. Tudo que vem da África é demonizado, é ruim. E aí a gente tem que discutir toda aquela cultura do eurocentrismo que domina aí no nosso pensamento ocidental, né, de que tem que ter o eurômetro, né, tudo tem que ser medido a partir do olhar europeu, então tudo que vem da África não é bacana. E dentro da nossa cultura brasileira,
tá dentro da gente. Né? Por exemplo, eu dou até sei que muitos professores de língua portuguesa já fizeram isso, mas quem não fez, é muito bacana para sensibilizar esses alunos com relação à influência da cultura afro dentro da nossa formação populacional, linguística, enfim, é trabalhar com as palavras que estão no nosso vocabulário, presentes, que a gente usa o tempo inteiro, de origem africana. E não esqueçamos também o seguinte, culinárias, das palavras e da culinária de origem indígena, já que a gente está falando de multiculturalidade, a questão do índio no Brasil é muito forte. E acaba não valorizando isso. Exatamente. E até em cima disso, queria chamar até a nossa colega Keila. Keila vai falar um pouquinho para a gente sobre como é que essa ideia, porque é uma lei, a obrigatoriedade da cultura africana e afro-brasileira e a cultura indígena, isso faz parte, né, de uma lei que tem que estar nas escolas. Essa disciplina tem que estar presente, ligada à história ou nesse conteúdo. Então, essa questão de estar sendo trabalhado nas escolas, nas salas de aula, para a gente perceber e, sobretudo, respeitar o outro. Acho que a maior angústia que a gente percebe, eu pelo menos percebo, é que manifestações como o carnaval, maculelê, as danças ligadas, o jongo, são reiteradamente tidas como coisa do demônio. Enfim, gente, o Brasil é isso, né? E esse resgate, pelo menos eu tenho percebido, eu produzi uma disciplina sobre isso para o ensino à distância lá na Veiga de Almeida, e comecei fazendo um grande resgate aos reinos e tribos africanas que eram de extrema riqueza. Então, esse passado, como você estava falando antes, Luiz, a gente pensa África, a gente pensa o quê? Tarzan, a gente pensa selva, africana, como se fosse encontrar zebras e elefantes em qualquer lugar, ou então aquela imagem da pobreza, da miséria, das crianças, né, raquíticas com aquele barrigão. Então, é essa imagem de uma África que parece que não tem mais sentido ser utilizada pela globalização da economia. Então, parece que é de fato um continente perdido. Mas é um continente, e se a gente acredita nisso, né, que o homem descendeu, surgiu dali, então ele precisa ser revisto, porque todos nós, independente da melanina, viemos dali. Guilherme, você falou em pós-graduação na Veiga, não é isso? É uma ensino à distância, né? Uma disciplina. Tá, eu fiz uma imagem, tá, um fato que aconteceu na escola, e eu queria passar para você e ver sua opinião sobre isso. Eu estava falando sobre a questão de você estudar, correr atrás, fazer vestibular, tá? Ser alguém na vida. A gente sempre passa isso para os alunos. E um aluno falou o seguinte: professor, olha para mim, você acha que eu vou fazer faculdade um dia? Além de ser negro, eu sou pobre. Eu queria que você desse uma opinião, tá? Lá na faculdade, tá, a sua opinião sobre isso, para mim. Porque eu percebo assim, eu sublinhando aqui, sou completamente favorável a cotas raciais, por conta dessa questão histórica. Foi uma política de Estado no Brasil, 300, quase 400 anos de escravidão, onde a gente, né, as leis colocavam que os negros não eram nem gente. E isso, mesmo com a abolição, o que ela impactou na nossa história? Uma desigualdade social interna. O que foi feito pelo Estado para isso? Nada, né? Nada. Para desfazer toda... Não se criou postos de trabalho, abriu educação pública, porque a educação pública hoje, se você colocar o quantitativo, você tem mais de 50% de alunos negros nas escolas públicas, mas não era a realidade de 40, 50 anos atrás, né? Então, eu acredito que o Estado, e aí tem um monte de discussões. Outro dia eu ouvi uma aluna discutindo sobre isso, ela falou, mas chega de vitimizar o negro não pode ser vitimizado. Aquilo impactou também. Ela falou, poxa, legal esse discurso, mas ao mesmo tempo, eu sei que, como esse aluno falou para você, a melanina faz diferença nesse país. Sim, faz. Entendeu? E aí, assim, não é só a questão social, ter dinheiro ou não. Mas se você não tem dinheiro e ainda por cima é negro, a situação, né, de igualdade, de oportunidades na sociedade, ela é muito complicada. E aí eu acho que a gente tem que incentivar. Se tem a cota, usa a cota, meu. Né? Poxa, mas é um absurdo, alguém que tem uma nota melhor não vai entrar e vai entrar o cotista. Gente, é uma forma do Estado
E o Estado, voltando um pouco ao que eu estava falando lá atrás, o Estado existe para tentar equilibrar as oportunidades dessa sociedade. Eu acho que, senão, então para que existe, né? Então, nesse caso, eu diria, e faço, nessa própria disciplina lá que eu estava comentando, eu discuto a questão do preconceito, falamos da cota, por que essa cota foi criada. Óbvio que ela não é eterna, mas enquanto a gente não tiver mais médicos negros, professores negros, advogados, dentistas, quando isso não for uma realidade para a gente vai precisar da cota para tentar dar um equilíbrio, né? Então, incentiva sempre, né? Ao meu ver. E o Cadu está dizendo que a nossa cota de opiniões está encerrando, mas a gente não encerra antes do Luiz. Luiz quer dar um recado para a gente aqui, ensaiou bastante. Manda, Luiz. Bom, dentro da levada do programa de hoje, né, do tema diversidade cultural, vou declamar um trecho da música Brasil, do Seu Jorge, para a gente poder refletir um pouquinho. Tem um Brasil que é próspero, outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga. Um de sunga, outro de gravata. Tem um que faz amor e tem o outro que mata. Brasil de ouro, Brasil de prata. Brasil do barra crochê, da mulata. Tem um Brasil que é lindo, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho que pede. Pede paz, saúde, trabalho, dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Tem um Brasil que soca, outro que apanha. Um Brasil que saca, outro que chuta. Perde e ganha, sobe e desce. Vai à luta, bate bola, porém não vai à escola. Brasil de cobre, Brasil de lata. É negro, é branco, é licei. É verde, é índio peladão. É mameluco, é cafuso, é confusão. Então, nesse clima, com essa mensagem aí que foi deixada pelo nosso amigo Luiz, que é a mensagem do Seu Jorge e a mensagem de todos nós. Brasil, fruto dessa grande confusão, dessa grande alegria de todas as etnias, raças e cores. Brasil mestiço, e por isso nós somos especiais. Até o próximo Café Pedagógico. Ai, doutor, mas jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais um cisco no olhar em vez de sopa. Vê só no